Passando já para o nosso terceiro e último tema, ah, a gente queria fazer mais umas três perguntas, Fábio. Dentro da Vontade. política, muitas vezes a gente tem que abrir um pouco mão de alguns ideais, para acomodar o apoio de uma parcela da população que não necessariamente segue aquele ideal. De forma sucinta, ser pragmático. Então, a pergunta que vem agora é meio espinhosa, mas o governador Eduardo Leite ele fez uma reforma administrativa, inclusive com o apoio do Partido Novo. Foi bastante elogiado pela própria bancada, porém o próprio partido se opôs à reforma tributária enviada pelo governo Leite. De um ponto de vista pragmático, não seria hora de ser um pouco mais flexível com esses ideais e considerando um governo que, apesar de não ser diretamente liberal, apresentar uma plataforma que seja mais próximo disso? Não, porque a proposta do governador Eduardo Leite tinha muito pouco de reforma tributária e muito de aumento de impostos, né? Então, isso fere um compromisso assumido por mim. Eu não falo agora como líder da bancada do Novo, mas por mim, pessoalmente, em campanha, eu assumi o compromisso de combater aumentos de impostos e de defender as reformas de que o Rio Grande do Sul precisa. E a gente não está nem perto de ter exaurido os esforços reformistas. Mas aí vai perguntar, o governador propunha um aumento de 2,8 bilhões. Tu consegue compensar essa perda de receita fazendo reformas? Não, é claro que não. A gente tem um problema de déficit crônico, mas o que a gente não pode aceitar é que ano após ano se siga concedendo ao governo essa licença, essa autorização, esse tapinha nas costas para... Eu sei que tu não fez tua lição de casa, né? Mas como é muito difícil fazer as reformas, toma um pouquinho mais de imposto aqui da sociedade. Porque aí eu vou estar, aí sim, abrindo mão daquilo que me fez ingressar na política, que é ter coragem de confrontar e de tentar fazer, de alguma maneira, contrabalancear a lógica da ação coletiva, que estabelece que benefícios públicos são muito mais frágeis do que benefícios privados para grupos de interesses concentrados, e o que eu vim fazer na política é buscar contrariar essa lógica, buscar mostrar que é sim possível a gente construir uma atuação política baseada na defesa do interesse difuso e no combate a interesses concentrados. E na prática é isso, o governador não quer, porque ele sabe que há espaço para isso, mas ele não quer dilapidar, perder o seu capital político, que ele quer manter o mais intacto possível para as eleições de 2022 e talvez 2026. Ele quer manter seu capital político intacto, não quer enfrentar mais reformas do que já fez, que foram, obviamente, reformas insuficientes. Foram reformas que entraram na Assembleia, essa reforma administrativa, a qual tu fez menção, entrou na Assembleia com uma expectativa de economizar 23 bilhões de reais em 10 anos e saíram com uma expectativa de economizar 18, porque foi abrindo mão, foi desidratando, só não foi mais desidratada porque a nossa bancada comprou brigas. Eu, como líder da nossa bancada, estava presente nas reuniões de discussão e eu bati boca com líder de bancada da base do governo para falar, não, se vocês começarem a desidratar, a gente vai votar contra. A gente vai lá para fora denunciar o que vocês estão fazendo. Tem que parar com isso aí. E a gente também, ao apresentar emendas para tornar as reformas mais drásticas e que tivessem uma redução mais profunda de gastos, também acabou constrangendo deputados que queriam desidratar as reformas, né? Obviamente, nada disso o governador valoriza ao tentar desacreditar os esforços da nossa bancada em buscar promover reformas. Por exemplo, antes da votação desse último pacote de aumento de impostos do governador Eduardo Leite, eu levei à Casa Civil, estive em reunião com o secretário da Casa Civil. Sei que isso é uma especificidade que talvez não interesse tanto aos ouvintes, mas é importante contextualizar a posição tão frontal, e para algumas pessoas até acusaram de ser raivosa a nossa posição, mas pensem o seguinte, eu fui lá apresentar para o secretário-chefe da Casa Civil, que é o articulador do governo, o responsável pela articulação, junto à Assembleia, a nossa proposta de uma PEC de teto de gastos, que estabelecesse um fator de correção
aos moldes da PEC do teto de gastos do governo federal, e eles acharam, olha, bacana, legal, gostamos da ideia, e uma semana depois apresentaram uma proposta de origem do governo que apresentava um teto flexível, submetido à autorização dos outros poderes. Ou seja, apresentaram uma proposta claramente destinada a sabotar a nossa tentativa, que a gente conseguiu as assinaturas necessárias, precisa de 19 assinaturas para propor uma PEC, a muito custo, sem nenhuma ajuda do governo, que ainda tentou sabotar os nossos esforços para tentar tirar o nosso protagonismo, e aí depois surpreende alguém que a gente se oponha tão ferozmente à tentativa dele de aumentar impostos. Aí não, né? A gente tem um amplo espaço de reformas, o governo não privatizou sequer uma estatal até o presente momento. A CE, que é a empresa de energia elétrica, que tu bem conhece, Felipe, que deixa de arrecadar aos cofres públicos anualmente mais de R$1 bilhão em ICMS, segue sem ser privatizada porque o governo insiste em uma modelagem de privatização em que ele quer ter todo o retorno da CE Par, né, da CE, do holding da CE, aliás, e ele quer ter o dinheiro da privatização limpo para o seu caixa, sem ter que ter um abatimento de 25% na hora de distribuir o ICMS que a CE deve para o Estado, para os municípios. Né? Ele quer, na prática, ter uma folga de caixa, só que isso está custando muito aos cofres públicos gaúchos. E a gente tem denunciado diversas artimanhas do governo para evitar fazer reforma, como, por exemplo, o saque dos recursos do caixa da Previdência Complementar dos servidores, que vai dar ao governo aí mais de R$2 bilhões de dinheiro não carimbado, só que é mais um atalho, mais uma pedalada, entre aspas, da qual o governo tem se utilizado para não ter que fazer efetivamente as reformas. Daí tu me pergunta, mas é porque não é fácil fazer as reformas. É óbvio que não é fácil. É muito mais fácil ficar atacando a posição do Partido Novo e dizendo que são utópicos, que não querem, que são inflexíveis. Mas é óbvio que a gente é inflexível. A gente veio aqui para ser inflexível em relação aos nossos princípios e compromissos. De gente com flexibilidade em relação aos compromissos, tem um amplo rol de bancadas aqui na Assembleia. A gente veio justamente para ter uma posição compromissada, claro, conectada com a realidade do nosso Estado. A gente tem apresentado uma série de propostas. No final do ano, agora, eu apresentei uma proposta para estabelecer parâmetros e regras na concessão de incentivos fiscais. O gasto tributário no Rio Grande do Sul é um problema sério que precisa ser endereçado de uma maneira séria e não de maneira oportunista e chantagiosa, como tentou fazer o governo, apresentando uma proposta de revisão de incentivos fiscais em meio a um pacote de aumento de impostos. E isso eu falei, não, essa venda casada a gente não vai aceitar. Se quiser, isso, e ainda mais sob regime de urgência, como o governo propôs. Então o governo colocou uma faca no pescoço da Assembleia, um regime de urgência, buscou negociar votos no varejo, a gente denunciou essa estratégia, a gente arcou com um custo político muito alto aqui, criando inimizades com diversos deputados, eu especialmente, porque liderei essa posição, possivelmente inviabilizei propostas minhas, mas fico muito satisfeito em saber que a gente garantiu que não houvesse a cristalização de um aumento de impostos na casa dos 2,7 bilhões de reais a mais por ano para os pagadores de impostos gaúchos.